E o podcast On continua diretamente da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Dessa vez vamos falar sobre o longa-metragem brasileiro Chorão, Só os Loucos Sabem. Mas eu não tô aqui com o Chorão, eu tô com outros personagens. Vamos conversar agora com o Felipe Souza, o Caion, né, nosso personagem, e o Thiago Briani. Obrigado por participarem aqui da nossa entrevista. Vamos começar por onde? Vamos começar com o Felipe aqui, por ordem de altura, né, gurizada? Então, eu queria perguntar para vocês como que vocês entraram nesse projeto? Como que foi o primeiro contato? Como que foram os testes? E também como foi para conhecer alguns atores, como por exemplo o Zé, que tá lá, daqui a pouco, quem sabe ele aparece por aqui, vamos ver. Mas como foi esse primeiro contato? Prazer, gente, sou Felipe Azevedo. Eu entrei no projeto, na verdade, de uma forma, né, diferente. Assim, me chamaram para eu participar dos testes, mas na equipe que testava as atrizes para fazer a Grazon. Então eu fazia a réplica. Para quem não sabe, réplica é uma função no teste que você fica ali lendo os diálogos para a pessoa que está sendo testada, os diretores verem, de uma coisa mais de química, porque ainda não tinha o Chorão. Então eu comecei fazendo o filme e fazendo o Chorão nos testes. Então foram 2 diárias onde a gente testou, acho que 8 atrizes para fazer a Grazon, e eu fazia o Chorão, né, com essas outras atrizes. E aí depois a gente selecionaram a Ananda Marques, que está incrível. E foi assim que eu comecei, e aí a partir disso os diretores gostaram muito do meu trabalho e me convidaram para fazer um dos melhores amigos do Chorão, que é o Caion, e que no documentário ele tá dando depoimento, que é o Glauco Veloso, que é um dos melhores amigos do Chorão, que vai com ele da jornada do início até o final. Começou como Chorão e acabou virando padre. Respeita a minha história, tá? A paz do Senhor. Oi, então, eu sou Felipe Souza, faço o Gabo. Cara, também foi muito diferente, assim. O Hugo Prata é um diretor sensacional que assiste muito teatro, muita gente desse elenco, as participações são atores de teatro. E aí eu tenho um trabalho com o Grupo Tapa, em São Paulo, e também faço um trabalho autoral. E veio o convite para fazer parte do filme. Fiquei super feliz, porque eu já fiz tanto teste que nunca passei. E aí quando vê um presente assim, você também agarra como um presente do universo, assim. E é o que o Zé fala, que tem muita espiritualidade nesse trabalho, eu acredito muito nisso. A gente fez realmente com muito amor, assim, muita proteção aí. Então é isso. Olá, eu sou o Thiago Briante, eu faço Duzão, irmão do Gabo, no filme. E eu entrei no filme porque eu já tinha trabalhado com o Hugo Prata, né? Eu fiz As Aventuras de José e Durval para Globo. Eu era empresário do Chitãozinho Chororó, a gente virou muito amigo e eu fui convidado para fazer o Duzão. E o Hugo sempre fala uma coisa, ele falou, se não é para você fazer o protagonista, é sempre bom pegar personagem que dá uma esculhambada no protagonista, que dá uma bronca no protagonista, ou personagem que tem um final trágico, né? E aí já soltando um spoiler, talvez, aqui. Não, mas acho que tá tudo bem, É tudo bem. E aí eu fui convidado para fazer com eles, e foi incrível. Acho que no meu processo de criação, pelo menos, nesse filme, aconteceu quase que inteiramente na sala de ensaio. A gente trabalhou com a Fátima Toledo, a famosa Fátima Toledo, exaustivamente durante horas no processo, e acho que lá dentro que a gente criou essa amizade. A nossa função era criar essa atmosfera de juventude dos anos 90 e de afeto pro Chorão, né, pro Zé, né? A gente criou isso junto, a minha relação com ele de irmão, de agente de melhores amigos, e com o Zé tudo na sala de ensaio. E foi incrível, tá lindo o filme, assistam. Obrigado. Continuando um pouquinho nas spoilers, mas nem tanto. O filme ele Pesado, né? O filme ele carrega uma carga dramática muito pesada. Ela tem toda essa questão emocional do Chorão. Então eu queria saber como que foi a energia no set. Vocês chegaram a sentir alguma vibração mais pesada no espaço? Ou depois que a câmera cortava, a gente seguia a bala, não tinha muito problema? Como que foi o processo? Quem quer começar? Cara, sim, né? Tinha que ter uma certa tensão, até para construir, ajudar o Zé a construir o personagem dele, né? Que o Chorão, querendo ou não, ele é pesado,
né? A alegria dele é pesada, a alegria dele era elétrica, não era uma alegria suave, né? Então, no processo de ensaio, fora o spoiler que eu já dei, eu acho que também já revela, né? A gente teve que trabalhar esse lugar de luto, que também é uma história de luto, né? As mortes fizeram parte da vida do Chorão e ajudaram ele é complicado, né? Mas formaram ele enquanto artista, tocaram ele para ele jogar isso para o mundo em forma de composições lindas que a gente conhece. Então a gente passou por muitos e muitos sentimentos ruins, né? Para construir o universo do filme, que, como a vida, tem parte sombria e parte do sol, né? Dias de luta, dias de glória. Mas o set foi muito acolhedor, muito gostoso, assim, muito leve. E o Zé Loreto, ele é um rei do carisma, assim, então é impressionante. Ele tá sempre com uma piada, uma coisa, e um ator muito generoso, que você tá em cena e ele busca que você brilhe, sabe? Então isso é muito legal e fez toda a diferença, assim. A gente realmente criou essa conexão e a gente se fortaleceu muito. Então, antes de entrar em cena, a gente se conectava, assim, nós, e a gente já tinha toda uma história, esses personagens, a gente tava ali, a gente era e sabia a nossa relação muito forte, assim. Então, isso é gostoso demais para um ator, sabe? Criar história, né? Eu acho que, principalmente com a preparação com a Fátima Toledo, nós quatro, né, tipo, tinha uma ideia de uma busca de criar uma família, né? E eu acho que essa coisa dos anos 90, a amizade tinha mais peso, acho que por não ter as redes sociais, né, de não ter, então tinha esse lugar da presença, né, de como construir presença dentro do filme. E a gente que vem desse início da vida do Chorão antes da banda, então a gente teve muito cuidado para criar essa presença entre nós quatro, esses 4 melhores amigos que depois não vou contar spoiler, assistam, mas tinha essa ideia de que eram como se o filme todo fosse uma grande banda de rock, assim, tipo, todos os departamentos, a gente tinha muita comunhão, os diretores eram muito parceiros nossos, o Zé é um ator incrível, é um ator muito generoso, como o Gabo Felpo disse, e então é isso, tinha muito luto, tinha muitas dores, tinha muitas angústias, que a gente entendia que precisava de um silêncio, precisava de um cuidado no set. Então, todos os departamentos tinham um cuidado com as cenas que eram mais dramáticas, mais sensíveis. Tem muitos enterros, tem muito cemitério. Então, assim, o cemitério tem uma energia que já é difícil, né? Mesmo que a gente entenda que é uma ficção, mas, assim, não tem como o nosso corpo entender que é uma ficção. Então, tinha uma catarse durante a gravação, assim, que precisava de um respiro, né? Tem muita gente que fala, né, que enquanto a gente está atuando, o nosso cérebro entende que é uma ficção, mas o nosso corpo não entende. Então trazer essas energias também era um jeito também de a gente estar coletivamente se cuidando. Bom, e agora saindo um pouquinho do drama, teve uma frase que marcou bastante quando eu estava assistindo, eu e o Leonardo Santos, que está aí atrás da câmera, que foi o Champião falando: o nosso rock é pesado, a nossa música é pesada. Então, eu descobri agora no debate, que eu não sabia dessa história, que vocês realmente fizeram um show com 3.000 pessoas, vocês estavam junto por lá. Sim. Qual foi o sentimento? Foi uma viagem no tempo dos anos 90? Como foi a energia por lá? Eu acho que tudo tinha essa energia muito forte, assim, dos anos 90. Desde o livro da Grazon, que é sensacional e que tem tudo ali, a preparação da Fátima com a gente, de encontrar esses corpos, né, nesse lugar, como o PH falou, que não tinha celular, era efervescente, era enérgico, era skate, era rua, então tinha que ter isso. E acho que isso está presente no filme inteiro, e quando chega no show é um ápice disso, assim, também uma celebração, é uma explosão interna, né? Enfim, é tudo isso. Legal falar do show que a gente fez, é uma coisa que eu acho que é inédita, né? Eu acho que é inédita. E foi muito legal. E é legal falar disso do Chorão, né? Porque é um personagem realmente lendário. Aí só para contar curiosidades, né? Em Santos a gente filmava e a cidade inteira ficou sabendo no primeiro dia de filmagem. Então o set nosso ficava rodeado de pessoas em Santos assistindo a gente fazendo o filme. Não tinha o que fazer. Todo dia vazava alguma coisa para Santos. Aí você encontrava pessoas na rua
E todo mundo em Santos queria te contar uma história com o Chorão. Então ele é realmente um mito. Todo mundo que você encontrava em Santos era, cara, eu conheci o Chorão e o Chorão me falou tal coisa, o Chorão me deu um presente, tal. E aí, só para chegar no show, a gente fez um show, né? Geralmente a gente usa CGI, replica um monte de figurante e tal. Funciona. Dessa vez eles foram lá e fizeram um show. Abriu para o público, deu sold out, ficou gente para fora, ficou uma loucura, a gente tava lá. Meu personagem já não tava mais nessa cena, mas a gente tava bebendo lá em cima e curtindo o show, e era eletrizante. O Zé entrava, ele incendiava mais a plateia do que o cover. Foi incrível, esse dia do show foi maneiríssimo, a galera tava curtindo de verdade, teve roda punk de verdade no show, a galera tirava a camisa de verdade, foi bem louco, né? Tem uma história porque esse foi um dia extra das filmagens, assim, não estava dentro das filmagens, então assim, foi o último dia. 8 semanas e um dia. E um dia, exatamente. E Fábio Zavala, que é o produtor, que é um cara incrível, assim, eu respeito muito o trabalho dele, e eles tiveram essa grande ideia, assim, de vender os ingressos, lotou 3.000 pessoas, e aí um dos momentos que eu achei mais, assim, até me arrepio, quando tava a plateia, porque tinha a banda cover que vinha e tal, e aí não tinha essa ideia dos celulares, né, na década de 90, 2000. E aí veio a produção e pediu, vai entrar o Zé, vamos filmar pela primeira vez, a primeira música, isso aqui é a gravação do filme. E na hora que pediu, a gente vai, duvido, a galera vai ficar ali filmando escondida, né? Cara, eram muitos celulares, assim, a luz do celular, e aí fez assim a luz, vum. Abaixou, assim, todo mundo, assim. E aí tinha uma galera com os cartazes, a galera da arte, do departamento de arte, direção de arte, virou e falou assim, olha, não tem como ter os cartazes, porque é de uma outra época, não sei o quê. Aí a galera que comprou o ingresso falou, não, mas a gente pesquisou, esses são os cartazes da época, eles copiaram os cartazes, a galera é muito fã, então eram 3.000 fãs criando o filme com a gente, assim, então era muito uma energia, assim, de arrepiar, assim. Foi uma gente treinada, então. Até parece que foi contratado. Gente, para concluir, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, olhando diretamente para a câmera, por que não? Fazendo um convite para esse estilo de filme, para cinebiografias, para as músicas de Charlie Brown e também para o trabalho de vocês. Já que tu começou, tu termina. Tá bom. É isso, gente. Chorão, só os loucos sabem, nos melhores cinemas do Brasil. Então, assim, assistam. Assistam nas primeiras semanas. É muito importante que vocês vão nas primeiras semanas, porque isso faz o filme continuar em cartaz e ficando em cartaz e a vida do filme ser mais saudável. Charlie Brown Jr.! Vamos que vamos. Então, obrigado ao Gabo, ao Caion e o Duzão, os 3 personagens aqui do Chorão. Obrigado. 013. Felipe e Thiago. Obrigado. E assim o podcast Chão continua diretamente do Festival de Cinema de Gramado. Dessa vez a gente falou sobre o Chorão, só os loucos sabem. Faz de novo, aquele. Não, chama o Zé Loreto. Zé Loreto! Obrigado, até o próximo. Olá, continuamos aqui diretamente do 54º Festival de Cinema de Gramado para mais uma cobertura. Meu nome é Letícia Flesch, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale e agora eu vou conversar sobre o filme Pele de Rinoceronte. Quem está aqui comigo é o diretor Marcelo Ludwig. Maia, seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, para começar, Marcelo, eu queria que tu me falasse um pouquinho como é que foi essa experiência de tu gravar o teu primeiro longa de ficção, né? Mesmo já produzindo tantos filmes, como é que foi essa experiência? Começou há bastante tempo, né? Esse é um argumento que eu escrevi em 2013 e ele percorreu esses caminhos tortuosos que os filmes passam até conseguir se viabilizar. Eu quis dirigir essa história porque é uma história muito pessoal para mim. E achei que, embora eu produza diretores e diretoras que eu admiro muito e poderia convidar um deles ou uma delas para dirigir, achei que pela proximidade, por ter a ver com as minhas raízes, com a história da minha família, especialmente das mulheres da minha família, seria interessante que eu cuidasse do filme do começo, do argumento, até o fim. Tu pode me contar um pouquinho mais, então, como as mulheres da tua família te influenciaram a fazer esse longa? Claro que sim. Minha família é uma família liderada por mulheres, o que não era muito comum, especialmente nos anos 70. Entre essas mulheres era um apartamento muito pulsante, de muitos debates políticos. Tinham 2 advogadas e todos os casos importantes de crimes ditos passionais dos anos 70 e 80 passaram fortemente na minha casa.
E eu acompanhei criança e jovem essas discussões desses crimes e dos debates jurídicos em torno deles. O mais marcante deles, para mim, foi o da Ângela Diniz. E a minha tia Kívia Maia, advogada, casada com Heleno Fragoso, e o Heleno foi responsável pela acusação do Doc Street no segundo julgamento, o que o condenou a 15 anos de prisão. E eu, de uma determinada maneira, tive o privilégio de acompanhar um pouco desses debates e de como isso impactou a toda aquela dinâmica familiar minha. E aí eu quis trazer essa história pro filme. E como é que foi, assim, o processo de ambientação, né? Porque a história se passa nos anos 70, então me conte um pouquinho sobre isso. Na verdade, são universos muito familiares para mim, né? Eu cresci nesses lugares, no ambiente jurídico e, como eu sou jornalista, no jornalismo também. Então, na recriação da redação de jornal, na recriação dos ambientes dos anos 70. Eu tive uma parceria muito importante para mim, da Karen Araújo, diretora de arte, que vem comigo desde o Amarelo Manga, uma parceira de vida, de trabalho. E ela foi construindo os pequenos detalhes, o equipamento de som, a máquina de escrever da redação, os objetos, junto com a figurinista, com a Renata Russo, com toda uma pesquisa de época muito forte, porque a gente quis, na fotografia, não marcar, sublinhar os anos 70. Muito grão, muito aquela fotografia típica dos filmes dos anos 70. A gente não quis sublinhar, mas a arte e o figurino fizeram esse trabalho e com muito cuidado e com muitos detalhes. E tu sendo jornalista, isso também te ajudou muito nesse processo de documentação, né? Certamente, certamente. Eu brinco que uma vez jornalista, sempre jornalista. Uma coisa que você não deixa de ser, mesmo não exercendo. Sim. E me conta um pouquinho como é que foi trabalhar com esse elenco de peso. Na verdade, uma das vantagens de ser produtor e produtor longevo, né? Estou há muitos anos, mais de 30, é que eu pude escolher atores e atrizes que eu admiro, que eu convivo, que eu já fiz filmes. Eu fiz um filme com a Débora Falabella que eu gosto muito, que é O Beijo no Asfalto, adaptação do Murilo Benício para o Nelson Rodrigues. E a Naruna eu nunca tinha trabalhado, mas eu era muito fã do trabalho dela. E aí eu tive o prazer de convidá-las diretamente, sem teste, sem nenhum tipo de etapa anterior. E ela, por sorte, de agendas, coincidiu, elas puderam fazer, puderam se dedicar. E para mim foi muito, muito especial. Elas são o filme, na verdade. E teve algum aprendizado novo que tu teve durante o processo de gravação e tudo mais? Sempre tem. Cada filmagem é um conjunto enorme de novo aprendizado. De como fazer, das ferramentas que estão à sua disposição para chegar num objetivo. Eu concordo, tem uma frase do Héctor Escola, que eu concordo completamente, que meu cenário é o ator. Então, o meu trabalho em todos os filmes como produtor, dá tempo de filmagem e, principalmente, dá espaço para o ator poder fazer o que ele sabe fazer. E como foi essa preparação dos atores? Como tu auxiliou eles nessa preparação? Eu trabalho com uma preparadora de elenco que eu admiro muito, Cris Moura, que é parceira de milhares de atores e muito querida. E a gente fez um desenho de preparação de algumas semanas. Ora, no começo, com todos juntos, porque as tramas são paralelas, mas a gente achou importante que cada um soubesse o que o outro, qual era a trajetória do outro. Então a gente começou todos juntos e depois foi separando os núcleos para fazer os trabalhos específicos, núcleo a núcleo. Foi uma experiência muito... Essa parte, então, antes de começar a filmar, de preparação, é uma parte particularmente prazerosa. E como foi essa parte do roteiro com a Josefina? A Josefina Trota é uma roteirista argentina, brasileira, porque vive no Brasil, ama o Brasil, que eu gosto muito, admiro muito o trabalho dela, os diálogos, a sensibilidade, a escuta que ela tem. A gente fez junto um filme lindo, baseado na Clarice Lispector, que é O Livro dos Prazeres, o primeiro filme da Marcela Lorde com a Simone Spoladori. E naquele momento, quando eu li o roteiro dela do Livro dos Prazeres, eu falei que ela é realmente muito diferente, porque adaptar Clarice é dificílimo, né? É um trabalho muito duro. E ela fez uma adaptação linda, muito sensível. E quando surgiu a oportunidade de fazer o filme, o primeiro nome, a primeira pessoa que eu pensei foi ela. E aí eu trabalhei com ela da maneira como eu trabalho. Quer dizer, eu parto junto e depois abro espaço
e deixo absoluta liberdade e autonomia de trabalho. E quando veio o primeiro tratamento, claro que respaldado por uma pesquisa longa, muito cuidadosa de época, de falas, de etc. Quando veio o primeiro tratamento, eu falei, acertei, porque ainda sendo um primeiro tratamento, já é possível filmá-lo. E como é que foi aqui no festival ter o filme exibido junto com o público? Na verdade, esse é um momento maravilhoso, único, singular, né? Acho que o filme existe, ele começa a existir quando ele encontra o público. E o Festival de Gramado, acho que é o mais importante do Brasil e muito tradicional, e uma sala de cinema enorme, quase não existe mais, né? Sala desse tamanho, 700 pessoas, e estava lotado. E acho que foi recebido com calor, com as pessoas emocionadas. Eu ouvi muito no final do filme, muitas pessoas vieram me procurar. Enfim, eu me senti muito com um começo, com um ponto de partida muito especial para mim, para o filme e para toda a equipe. E o que tu quer que o público leve dessa história? Eu acho que a questão da violência contra a mulher, no seu sentido mais trágico, dramático do que a gente vive no Brasil hoje, eu acho que é o grande tema brasileiro. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, debater sobre isso, refletir sobre isso e mudar. E agora, para finalizar, eu queria que tu deixasse um recado diretamente para a câmera para a estreia do filme, que vai ser no ano que vem, né? É isso. Então vamos lá. Convido a todos, a gente está preparando ainda, tem alguns eventos de festivais que a gente vai participar, mas a partir de março de 2027 o filme entra em cartaz e a presença do público é tudo, é fundamental para nós, então convido todos a conhecerem Pele de Rinoceronte a partir de março do ano que vem. Marcelo, muito obrigada. Obrigado a você. Nesse bloco do podcast Revista Fevale, conversei sobre o longa-metragem brasileiro Pele de Rinoceronte com o diretor Marcelo Ludwig Maia. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês têm acesso ao nosso Instagram, @podcastonrevistafevale, ao YouTube e Spotify. A produção é dos meus colegas Ramon Ferreira, Riquelme Pereira, Leonardo Santos, Leonardo Erni e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima.